eu precifico pelo resultado que eu vou levar para esse cara. Perfeito, que é a melhor forma de precificação. Cara, e aí eu cobro o que eu quiser. Porque eu tô mostrando o resultado que eu tô levando. E eu falo para ele assim, cara, eu sou a contabilidade mais barata que você já viu. O contador só vai ter valor, ele vai cobrar pelo que ele entrega com aqueles dados. Então, o contador que entrega, por exemplo, a obrigação, que ele cobra pela obrigação, cara, esse cara vai deixar de existir. Sim. Por isso que às vezes você vê tanta gente que sabe menos que você, ganhando mais do que você. Porque essa pessoa não investiu somente em técnica, ela investiu em outras habilidades. Cara, eu tenho um cliente no escritório que me paga 40 mil reais, que experiência que eu levo pra esse cara? E ele não paga 40 mil, tipo, um mês. Ele paga todos os meses. Sim. E aí eu nem preciso falar dos 40 mil. Vamos jogar no cara que paga 5 mil, 3 mil, 2 mil por mês. Cara, o cara deixa 24 mil no ano, 30 mil no ano, 50 mil no ano. Que experiência que a gente leva pra esse cara? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Este que já é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia aí pra você, meu amigo contador, minha amiga contadora. Seja muito bem-vindo. Espaço dedicado 100% pra você. A gente faz com o maior carinho, dedica tempo, se esforça pra trazer as melhores e maiores personalidades do mercado contábil pra contribuir genuinamente com a sua estratégia de negócio. A gente está num momento bem crucial do exercício, né? Ou seja, em 2025, a gente está chegando aqui a metade do primeiro mês do último trimestre. É o momento de planejar estratégias, é o momento de olhar para o que vai vir aí em 2026. A gente tem vários aspectos que vão influenciar diretamente no mercado de contabilidade, inteligência artificial, reforma tributária. E, cara, e aí, como é que fica o seu escritório? Como é que você vai se posicionar? Vamos discutir um pouco sobre isso hoje. Antes de mais nada, para você que já me conhece, para você que já tem aí o costume de ouvir o Mooncast, muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha isso aí no seu Instagram, marca a gente, muita gente faz isso, compartilha que tá ouvindo no carro, faz isso, marca a gente lá no Instagram que a gente reposta. É um prazer ter você aqui com a gente, tá certo? E se você não me conhece, tá me vendo aqui pela primeira vez, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, a maior assessoria de marketing e vendas para contadores de todo o Brasil. Só esse ano a gente tirou quase 400 mil reais em novos negócios para contadores. É parcela, é mensalidade, não é o total, tá? No ano que vem a gente tem uma expectativa que os nossos clientes faturem pelo menos 4 milhões e 800 mil reais através da geração de resultado que a gente fez esse ano para escritórios, assim como o teu, tá certo? Então convido você a conhecer mais o nosso trabalho, caso você não conheça. E vamos lá, vamos direto ao ponto. Hoje eu estou aqui com um rapaz... Olha, bota a câmera central aí pra gente ver. Hoje o negócio aqui tá... Muito bom, muito bom. Olha os braços de tatuagem aqui. Olha aí, ó. O negócio ficou bonito hoje, hein, rapaz? Hoje o negócio tá diferente. Olha só a tela. Anderson, muito obrigado por vir aqui hoje. Valeu, cara. Obrigado, junto. viu? Obrigado pelo convite aí. Você escolheu um lado muito bom pra tatuar, porque a gente agora combina, entendeu? Pois aqui, olha, você viu, aparece nas câmeras e tal. Foi proposital. Anderson, a gente já se conhece, a gente já fez uma live no passado, aí tem uns 3 anos, eu acho, né? E é um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço de coração, sei que sua agenda é corrida, mas eu imagino que esse episódio vai ser muito especial para quem nos acompanha. Cara. Caso alguém aqui que está nos ouvindo não te conheça, se apresenta aí para todo mundo te conhecer. Bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente vem ensaiando esse bate-papo, né? Já há um tempo. E acontece. Mas é o que eu falo, né? Nós estamos também ali nos bastidores de um negócio. Não estamos só na internet. Esse é o ponto, vamos entender. Esse é o ponto, né? Então, a gente está crescendo também no caos ali. Existe sempre um caos que precisa ser resolvido. Então, o dia a dia é complicado, mas eu quero, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Souza, sou o diretor da Arte Fiscal, fundador da Arte Fiscal e da Equilíbrio Contábil e criador do canal do Café Tributário, que desde 2019 aí eu trago conteúdo aí pra galera, lá no Instagram também, no @AndersonSouzaOficial. E o nosso foco é gerar valor para os clientes através do mercado tributário. Então, isso é o que a gente faz, é fazer os clientes crescerem pagando menos impostos. Muito bom, cara. Pra gente dar um overview sobre os seus negócios, você falou aqui de arte fiscal e equilíbrio contábil. Isso aí. O que é cada uma dessas empresas e qual que é a proposta delas para o mercado? Show de bola. Cara, primeiro assim, eu entendi que contabilidade, eu vou fazer uma analogia aqui com uma questão de médicos, né? Certo. Então, para mim, a contabilidade ela é o clínico geral. Certo. Então, é onde ela atende ali várias situações, é onde é a porta de entrada. Isso. E depois, depende da dor do cliente, você precisa de especialistas. E aí surgiu a Arte Fiscal, que é a empresa de consultoria tributária. A Arte Fiscal, ela só trabalha com a parte tributária. O que seria isso? Praticamente, tá? Recuperação tributária e planejamento tributário. Então, eu tenho um foco específico em olhar o passado e olhar o futuro. Certo. E a contabilidade está fazendo o presente.
Tá, legal. Um resumo bem dos dois negócios. Muito bom, cara. Vamos lá, como que começa a tua jornada? Até pra gente recapitular aqui, e confesso que eu também não lembro, ela começa em um escritório de contabilidade, ela começa mais ligada ao tributário ou mais na contabilidade? Legal. Onde foi que você uniu essas duas coisas? Bacana. Qual foi o momento? Cara, eu tô nesse mercado, né? Não parece, viu, gente? Mas desde 2002... Desde 2002 no mercado contábil? No mercado tributário. No mercado tributário, beleza. Mercado tributário. Aí vamos bater aí praticamente há 25 anos aí no mercado. Uhum. E eu nunca trabalhei no escritório de contabilidade que não fosse o meu. Certo. Então, que surgiu, hein? Que surgiu em 2009. 2009, beleza. 2009. E surgiu através de uma dor que é uma dor atual. Certo. E a gente ainda... os principais contratos que nós fechamos até hoje é em cima dessa dor que em 2009 começou o escritório de contabilidade. Essa história é interessante porque, na verdade, eu não abri o escritório. Abriram para mim, né? Fizeram eu ser o contador. Uhum. Porque eu fui fazer um trabalho tributário para uma empresa... E esse cara, ele queria só a parte de substituição tributária. Ele entrou a substituição tributária de autopeça e não sabia mais o que fazer com aquilo, cara. Putz, agora mudou todas as regras. O que eu faço? Como que eu vou vender para fora do estado? Onde que eu tenho que pagar o imposto? E eu trabalhava numa empresa como CLT. Uhum. E aí o cara do sistema, da empresa que eu trabalhava de CLT, falou assim, cara, você não quer fazer um freelance lá no meu cliente? Uhum. E aí eu fui fazer esse freelance lá no final de semana para implantar a substituição tributária. Correto. Só que chegou lá... Aí eu vi que estava tributando PIS e COFINS e era monofásico. E era empresa de lucro presumido. Bom, resumindo, o cara tinha 700 mil de pagamento a mais. E aí eu falei, cara, vamos recuperar esse valor. Essa aqui é minha praia. Apresentei isso para ele e aí o cara ficou doido, né? Falei, putz, cara, eu não tirei esse dinheiro da empresa. Como que tem esse dinheiro? Aí eu falei assim, tá aqui. Aí mostrei para ele, legislação e tudo mais. E ele falou assim, mas nunca ninguém me falou isso. Legal. Você vai ser meu contador. Aí eu falei, cara, mas eu não tenho escritório de contabilidade. Ele falou, tem agora, você é o seu primeiro cliente. Aí eu falei pra ele, pô, mas você vai precisar de um DP. Eu não tenho habilidade em DP, eu não tenho conhecimento nisso. O cara vai tirar férias, eu nem sei o que eu vou fazer. Ele falou assim, aí você contrata. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra estruturar isso. Ele falou assim, por isso que eu vou te pagar e vou te antecipar. Uhum. Ele me antecipou, pagou o serviço sobre a recuperação de crédito que a gente fez, tanto que ele recebeu em conta corrente o valor, tudo mais. Não, foi compensação até, que ele foi compensando lá com os impostos futuros. Uhum. Cara, pagou, estruturou o escritório e eu levei de 2009 a 2018 para entender que o mercado contábil era tudo diferente da forma que eu pensava. Porque para mim, tudo que eu fazia estava dentro de um escritório de contabilidade. Toda essa parte tributária, tudo. Cara, isso aqui pra mim, o contador pra mim, sempre na minha visão, tava aqui, ó. Então eu era o aprendiz aqui. Entendi. Que eu ainda tinha que chegar nesse cara aqui. Então eu passei aí 10 anos, cara, procrastinando isso. E no evento do Rogério Famelli, no ABS 18, o Edilson Júnior entrou no palco e falou assim, cara, lá na minha empresa, era a primeira palestra do Edilson até, inclusive. Lá na minha empresa, os contadores entram e eu já faço uma recuperação tributária e já coloco dinheiro no bolso deles. Isso já cria uma retenção deles de anos. E aí eu falei, cara, isso eu faço. Aí todo mundo, mas como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Aí eu percebi que 90 a 95% daquele público não tinha isso dentro da contabilidade. Falei, cara, existe um outro mundo que eu não conheço. Eu saí daquele evento e montei o canal do Café Tributário. Entendi, cara. Excelente. O que baita introdução, né? Aí, deixa eu entender uma coisa. Então, tu começa a empreender em 2009 já com escritório de contabilidade. Com escritório de contabilidade. Tá. Academicamente, tu é contador? Sou contador. Você é contador de formação e começa... Mas aí, por acaso, tava no mercado tributário, né? Isso aí. E aí, então, a gente tem 16 anos de lá pra cá. É isso? É isso aí. Nesses 16 anos, Anderson, você já me falou aqui um dos aprendizados que você teve, né? Em relação ao mercado contábil. Agora, eu queria entender de você, uma vez que você agora assumiu... Em 2019, assumiu e nesses 16 anos tem estado à frente do atendimento como empresário contábil ao mercado. Exato. Dentre tantos aprendizados, e você é um cara que é legal para fazer essa pergunta, porque você mudou de cadeira, né? Você estava de um lado, depois você foi para um outro. Nesses 16 anos, qual é o maior aprendizado que você tem estando na cadeira de empresário contábil, que se você tivesse no mercado onde você estava, você não teria. Se você tivesse hoje como produtor de audiovisual, como a gente está nesse podcast, você não teria, mas no mercado contábil você teve esse aprendizado. Qual seria esse? Cara, eu tive a oportunidade, como a gente focou sempre no tributário, a gente conseguiu atrair clientes um pouco maiores, né? Então, por exemplo, hoje a minha carteira de clientes, ela é muito focada no real, no lucro real. Tá.
Então, eu acho que o meu maior ganho aí nisso foi poder conviver com empresários com maior experiência. Legal. Cara, isso pra mim, por quê? E eu acredito muito nisso, tá, gente? Eu até acho que isso é uma vertente para a reforma tributária. O contador, ele só vai ter resultado quando ele conhecer de negócios. Mas não é de negócio contábil. É de negócio mesmo, é do teu cliente, é resultado do teu cliente, é como que funciona uma metodologia de vendas, como que funciona um processo de produção, como que funciona por exemplo, eu sou muito focado no e-commerce, como que funciona os processos do e-commerce, quais são as plataformas que existem. Então, quando você se aprofunda no negócio do cliente, você começa a ter conversas diferentes. Teve um caso semana passada de um cliente nosso que está conosco há 10 anos, e é um cliente grande, né? Ele fatura ali uns 2 milhões mês. E ele pegou e falou assim, Anderson, eu preciso fazer uma reunião com você. Ele chegou 9 horas no escritório e a gente acabou meio-dia. Uma reunião ali pancada, né, de conteúdo. Cara, mas a gente falou meia hora de contabilidade. E ele saiu falando assim, cara, essa reunião mudou a história da minha empresa. Uhum. E a gente não falou de contabilidade. Uhum. A gente falou de visão de negócio, a gente falou até de estratégia de marketing. Inclusive, ele saiu de lá com uma ideia, porque ele é uma autopeças, uma distribuidora, de montar um podcast e dentro o cenário seria o estoque dele. Ele falou, cara, meu estoque é lindo, grande e tal, vou montar lá, vou chamar os caras. Pô, então, olha que interessante. E por que eu trouxe a questão da reforma tributária? Porque a gente tem que entender que lá na frente isso vai ficar cada vez mais fácil de se fazer. Claro. Eu lembro que em 2018, Matheus, cara, eu entrei na palestra lá na Nibo. Foi o primeiro grande evento que eu fiz, na Nibo Conference, lá no Rio. E eu falei assim, o que você vai fazer quando a contabilidade for de graça? Eu acredito nisso até hoje, velho. Uhum. Porque para mim, o processo contábil, ele vai ser gratuito. Uhum. O contador só vai ter valor, ele vai cobrar pelo que ele entrega com aqueles dados. Então, o contador que entrega, por exemplo, a obrigação, que ele cobra pela obrigação, cara, esse cara vai deixar de existir. Sim. Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Eu tenho um ponto de vista sobre por que isso acontece dessa maneira e até mesmo por que existe uma distância do contador ser esse cara mais estratégico e mais consultor de negócios, né? Mas para você, por que o contador não ocupa esse espaço, no seu ponto de vista? Por onde ele poderia começar a ocupar esse espaço? Cara, primeiro assim, todo mundo assim no ramo da contabilidade foca muito na técnica. Certo. E a técnica é importantíssima. Obviamente, claro. O cara tá te contratando pela confiança técnica. Claro. Esse é o ponto. Mas isso não é o que vai sustentar o negócio. Isso aí também eu aprendi a duras penas. Inclusive, eu vou até fazer uma provocação. É por isso que às vezes você vê tanta gente que sabe menos que você ganhando mais do que você. Porque essa pessoa não investiu somente em técnica. Ela investiu em outras habilidades. Outros skills ali que necessita para poder ter uma habilidade de negócios. Por exemplo, desenvolvimento de vendas. Certo. Né? Quantos contadores você conhece que sabe vender? Cara, se o contador não sabe vender, como que você entra como que é a entrada de cliente mensalmente nesse escritório?
Eles não têm. Sim. Mas então eu vou contratar uma equipe de marketing. Mas você não consegue nem preparar a equipe de marketing, a equipe comercial, vamos dizer, né? Marketing. Mas você não consegue nem preparar a equipe comercial ali, porque você não passou por aquela jornada. Então você vai inserir um departamento sobre uma metodologia de alguém e não sobre o teu negócio. E aí o que acontece? Você não consegue passar o que realmente você faz. Então eu acho que foi um erro meu, por isso que eu acho que eu demorei para crescer. Sim. Cara, de verdade, o que eu cresci de 2020 para cá, se eu tivesse essa mudança na minha mentalidade lá atrás, cara, eu estaria 10 vezes maior, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Nós temos um escritório lá grande, nós estamos lá com 52 pessoas, temos um escritório de 800 metros quadrados, sabe? É uma estrutura grande. Acima da média, muito acima da média. Então, temos um faturamento mensal muito bom no grupo, então... que é fora da média da contabilidade. Então, eu falo assim, cara, que momento que mudou isso? Por que o Anderson lá de trás não conseguia trazer esse resultado? Porque eu só focava na técnica. E aí, quando eu entendi que a técnica ela vai te levar até um certo ponto e depois, para você poder progredir, outros tipos de habilidade, foi onde eu deslanchei. Sim. O que eu vou falar é mais corroborando com o que você está dizendo aqui, né? É muito comum, quando eu vou conversar com um amigo contador, com um cliente, com um parceiro, a gente vai conversar de negócio, é muito comum perguntar, e aí, cara, como é que tá? Qual é a margem? Quanto que foi o faturamento no mês passado? Juro pra você, coisas nessa linha, Anderson. E às vezes não tem essa resposta rápida. São indicadores básicos, né? Muito básicos. Então é assustador. Então você fala, cara, mas tua lucratividade, como é que tá? Tá 40%. Fala, cara, mas o seu salário, ele tá dentro dos custos? Não, meu salário é fora. Então não é uma lucratividade real. É um contexto muito básico. E a DRE? Tem DRE? Não, nunca fiz, nunca parei pra fazer. Então eu entendo, e já tive essa conversa aqui com outras pessoas, que eu acho que o contador ele fica mais próximo de conseguir ser esse cara de entender de negócio com o cliente dele, quando ele enxerga o negócio dele como um negócio e pratica princípios de gestão na própria empresa. Hoje, o que mais me aproxima da possibilidade de conversar em alto nível sobre algum assunto com alguém que empreende é o que eu faço na minha empresa. Perfeito. Entendeu? Então, entenda você. Como que eu vou falar sobre aspectos de lucro, aspectos de EBITDA, aspectos de margem de contribuição? Como que eu vou falar para o cara que ele tem que olhar para a operação dele, a margem por BU, margem por centro de custo, se no meu caso, meu escritório não tem um DRE gerencial completo? Entende que isso? Eu entendo que o caminho mais fácil é eu aplicar os princípios básicos de gestão no meu negócio, tentar entender a partir dos desafios do meu negócio, porque sem isso sempre vai ser um papo meio superficial ou muito teórico. Por exemplo, você vai conseguir trocar ideia com um cara lá do estoque, da Autopeças, vai contribuir muito pelas coisas que você já realizou enquanto empresário. Isso aí. E não só pelo que você fez pelo seu cliente. O que você faz pelo seu cliente vai muito da sua capacidade de fazer por você também. Não tem um cara que vai ser muito foda, vai atender clientes muito foda, e, cara, o cara vai ser um cara muito pequeno muitas vezes, né? E eu vejo essa distância sendo talvez uma das principais. E, cara, na minha cabeça, é um feijão com arroz. Não deveria ser algo pra gente estar discutindo aqui. Ainda mais a entender o perfil até de formação, entender onde o que você falou aqui é perfeito. Cara, o empresário contábil, se ele tiver 20 clientes na carteira dele, ele tem um cliente de cada segmento, cliente de cada negócio. É um posto de aprendizado, cara, infinito. É isso aí. Mas um posto de aprendizado não só de qual é o regime tributário de cada um, mas sim, cara, como é que é a operação, como é que é esse negócio, quais são os desafios, como que eu consigo aprender isso, inclusive beber dessa fonte para aplicar no meu negócio. É uma oportunidade única que esse cara tem de desenvolvimento. São MBAs que estão dentro do negócio dele, ali, que já estão pagando para isso. E esse é o ponto. Mas você sabe o que é interessante nessa análise toda que eu fiz, né? Que eu faço, cara, eu sou um cara que sempre eu tô conversando comigo mesmo ali, entendendo, cara, aonde eu acertei, aonde eu errei, onde eu preciso melhorar. Eu me cobro bastante nesse sentido. E eu falei assim, cara, por que eu não tive isso lá atrás? Porque eu não tinha maturidade, obviamente, né? Até porque eu fui o primeiro empreendedor na família, né? Então eu não tive uma... E quando eu falo família, não é dentro de casa, não. Não sei empreendedor, mas assim, na família no núcleo, eu não me lembro de nenhum outro também. Na verdade sim, tem um outro, tem um outro. Não, não tinha. Próximo não. E aí eu falei assim, cara, como que é uma gestão? Então a gente não teve experiência, então a gente foi aprendendo na marra mesmo. Então não dá para se cobrar nesse sentido.
Mas o que eu consigo dizer, o que mudou e o que eu faria lá atrás. Cara, pra mim, só começou a dar resultado quando eu transferi o meu conhecimento pra liderança e falou assim, agora você toca isso e deixa eu aqui desenvolvendo a estratégia de negócio. Sim. Cara, é simples fazer isso. Porque a gente até falou nos bastidores aqui, né? A gente contrata por técnica ou por perfil? Contrata por perfil e dá técnica. Isso. Cara, em um ano você vai deixar alguém muito bem preparado para entregar a parte técnica e você entra só na questão estratégica. Sim. Mas o que acontece? Tem um problema aí. E aí é um erro de contador, tá? Cobra-se barato. Certo. Cara, cobra barato. Aí o que acontece? Promete. Não entrega. Cobro barato, eu não consigo dar estrutura. Não tem milagre. Eu preciso pagar profissionais bons, é caro. Eu preciso pagar softwares bons, é caro. Eu preciso ter mais que um software, é caro. Então, se você não adequar o que você está vendendo, a tua oferta, com o que você realmente precisa de recursos, cara, vai ser promessas de venda, esse cara entra, esse cara sai falando mal de você. Então, o ponto aqui é entender que você não precisa pegar todos os clientes do Brasil, mas você precisa pegar uma fatia que te pague bem. Por que você acha que cobra barato? Porque o mercado precifica mal. Cara, porque o contador ele não precifica sobre o teu custo. Ele não faz essa conta de tipo, ó, o meu custo é esse, eu vou colocar a margem isso. Não. Ele fala, quanto o outro tá cobrando? Qual a proposta que você tem? Eu cubro. Cara, mas por exemplo, ó, eu tenho uma estrutura lá que eu pago 50 mil reais de aluguel. Só o aluguel. Eu não posso comparar o meu preço com o cara que tá fazendo dentro de casa. Claro. O custo dele é outro. O sistema que ele usa é o meu é outro, obviamente. Então, se a gente for começar a partir pela questão do preço, é aí que a gente quebra a empresa. E aí vem outro problema. Fica refém do cliente. Porque daí você trouxe aquela receita e você está vivendo dela. Você não tem lucratividade, você vive do fluxo de caixa. Então, cara, vai arrebentar a empresa se eu perder esse cliente. Aí vira um círculo vicioso. Por quê? Entra cliente bom, não fica. Porque você não consegue dar atenção pra ele. Porque cliente ruim consome teu tempo. E o cliente ruim é o que mais grita, né? Cara, o cara que paga pouco é o cara que mais te consome. Porque o cara que te paga bem, ele entende o jogo do negócio. Então ele sabe qual que é o limite que ele pode ir. E ele sabe da estrutura que ele tem que te dar. O cara que paga pouco não, a responsabilidade é tua e dane-se, você vai se virar. E aí você acaba dando atenção para o cliente ruim e deixando o cliente bom. Eu tive uma situação, Matheus, no passado, foi uma virada de chave. Isso daí foi 2017, cara. Entrou um cliente lá no escritório, cara, ele revolucionou o escritório pro lado negativo. Sim. Ele estava todo estruturado, daqui a pouco começou, sabe, aquele alvoroço com todos os clientes? Cara, onde está a fonte do problema? Pô, esse cara começou a consumir o escritório. Era um escritório ainda pequeno, 2017. Que a gente começou a crescer de verdade em 2019. Que começou a me explodir em 2019. E aí eu cheguei um dia, cara, parei a operação inteira e falei assim, gente, qual que é o nosso melhor cliente? Todo mundo, unânime. O primeiro cliente, que eu falei que deu a oportunidade, que tá com a gente até hoje. Ele tá com a gente até hoje. Inclusive, a nossa sala de treinamento chama Sala Ferrari, que a gente deu o nome pra ele, homenageamos ele. Cara, até, que engraçado, aquela sala de reunião que a gente tava lá, ela se chama Sala Moreira em homenagem aos sócios do escritório que eu trabalhei. Olha aí que legal. Cara, eu acho que... Bom, a gente até tá fugindo aqui, mas eu acho que a gratidão é um dos melhores sentimentos que a pessoa pode ter, né? E aí, nessa pergunta, eu falei assim, cara, a Ferrari é o melhor cliente. Por que é o melhor cliente? Manda tudo direitinho, o que a gente pede, eles fazem. Pô, o pessoal é atencioso, tal, legal. Pô, bacana. Olha o financeiro. Paga bem e paga em dia. Pô, legal, bacana. Quem é nosso pior cliente? Aí você não vou falar o nome, né? Que pode ser que esteja na sua carteira, né? É que na minha não tá mais, não. Todo mundo, unânime, o mesmo. É o cara que trouxe o alvoroço pra dentro do escritório. Certo. Aí eu fiz a pergunta. Quando que vocês visitaram esse cliente? Esse ruim? Cara, eu fui essa semana. Aí o do departamento. Eu fui semana passada. O outro. Esse mês eu já fui 2 vezes. Por quê? Porque não é desorganizado, não manda, aí ele precisa de crédito do banco, aí ele quer os balanços, mas não manda nada, é uma bagunça, é tudo misturado, pessoa física, pessoa... E aí eu preciso ir lá para resolver isso, porque senão não consegue resolver. Beleza. Quando que você foi no nosso melhor cliente?
por incrível que pareça, nunca ninguém tinha ido no melhor cliente. Cara, ali naquele momento foi óleo financeiro. O cara ainda era inadimplente. Ele deixava juntar 3 mensalidades e negociava. Cara, daquele dia de 2017 pra cá, eu criei uma regra no escritório. A cada 6 meses, a gente manda cliente embora. O cara é ruim, vai embora. A gente tem 6 meses pra trabalhar com esse cara. Se o cara é ruim, ele vai embora. Vai embora. Eu não deixo ele consumir o escritório mais. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu mais. Parece que quando você converge o ambiente, cara, você só traz o cliente que realmente conecta com você. Eu não tive mais esse problema, não precisei mandar ninguém embora mais. Então, mesmo a gente fazendo a avaliação, às vezes tem um probleminha ou outro, mas a gente senta, conversa com o cliente, vira até uma oportunidade de negócio. Sim, sim, com certeza. Porque daí a gente fala, cara, eu posso te ajudar nisso, vou te cobrar aqui, ali, eu posso te ajudar nesse... Ah, pô, preciso disso. Então, cara, eu aconselho muito vocês fazerem isso, olhar a carteira de cliente de vocês e analisar como que a tua equipe está agindo com a tua carteira, com os melhores e com os piores. Cara, isso faz uma diferença absurda. Concordo, faz todo sentido. Porque o bom vai embora. E aí você está otimizando o seu processo para o cliente ruim e perdendo... Exato. Você está virando, né, pro lado errado da coisa, mas olhar essa ótica faz sentido. Agora você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão da precificação, que é uma dor de mercado. Fiz uma reunião com um cliente, não sei ir longe. Fiz uma reunião ontem que o cara falou exatamente isso para mim. Cara, não sei como é que eu precifico. Entendeu? Por quê? Existe um olhar, eu acho que do mercado como um todo, que a precificação eles querem balizar muito no outro. Com quanto que você está cobrando, que aí é o que você acabou de dizer. No caso, um processo que ele é furado, que como você acabou de falar, às vezes pode ser que essa precificação do outro em algum momento faça algum sentido para você, mas vai chegar um momento que ela não vai fazer mais. E não tem ciência nenhuma. Né? Mas é o que acontece, e o cara tava justamente dizendo, não sei quanto que eu vou cobrar e tal. A sensação que dá é justamente que uma coisa leva a outra. Pô, eu não sei, eu não tenho... Olha, a gente fez uma aula outro dia para um grupo de contadores que a gente foi convidado para participar, tinha mais ou menos uns 25. Perguntei quem tinha o custo hora homem do escritório. Nenhum, cara. Nenhum. Então, assim... Vai ser um gato pingado aí que você vai achar. Nenhum tinha o custo hora homem. Até... Convido você a compartilhar aí com a gente, se você já parou para olhar qual é o custo hora homem do seu escritório. Porque a sensação que dá é que tudo dá lucro, né? Exato. Eu já tenho minha equipe, bota uns 2, 3 caras e tal, aí 2, 3 clientes, os clientes são mais simples, não tem como dar prejuízo. E tem, tá? E falta ciência nesse processo pra caramba. E ao mesmo tempo, eu acho que essa ciência vem do seguinte... Por que eu vou cobrar mais? Que volta de novo. É o cara mesmo se tratar como um commodity. Então ele vai olhar pro fulano e vai falar, cara, eu não tenho condições de cobrar mais que fulano porque... O que eu vou entregar de diferente? Eu acho que vem um pouco dessa linha também. E aí essa reflexão, esse olhar interno do negócio, ele não existe. E eu queria voltar essa pergunta pra você, no sentido de... Você falou que teve um momento que vocês cresceram muito. Cara, Anderson, você hoje é um cara super bem sucedido, você é um cara que tem autoridade no mercado, muita gente te conhece. Qual foi o momento que essa chave virou? E assim, entendo que tem um aspecto inspiracional aí, mas na prática mesmo. O que foi que você fez? E qual era o teu momento? Quanto você tinha na conta? Mentira. Sem parte coach, né? Sem parte coach. Quero saber o seguinte, porque eu sempre olho para os caras, você pega o Yuri aqui, que é o nosso cara do mesmo podcast, o cara é milionário. Aí eu fico, cara... A cara já diz. Qual foi o momento que esse cara... O que ele fez? Porque eu entendo que hoje é fácil olhar pra você e falar, caramba, porra, Anderson anda com carrão, o cara tá muito distante da minha realidade. Sim. Mas em algum momento você acabou de falar pra mim que você, cara, esteve em uma situação inicial, como talvez muita gente que tá nos ouvindo. E, cara, nesse momento, com o dinheiro que você tinha na conta, talvez é diferente do que é hoje, cara, o que foi feito naquele momento? Sim. Cara, assim, muito boa a tua pergunta, inclusive, cara. Parabéns por ela, porque eu acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Eu vou contar uma história pra você, cara, que as pessoas sempre me perguntam assim, quando que foi a hora que você teve mais medo? A hora que eu tive mais medo foi quando eu fui sair de CLT pra virar um empreendedor. Sim. Cara, eu lembro até... Hoje eu falei pra você aqui, eu pago um aluguel de 50 mil reais na estrutura do escritório. A parte mais difícil pra mim foi pagar 300 reais. Que foi lá em 2009. Não era habitual, né? Então, putz, aquilo era um novo, né? Isso ia dar certo. E engraçado que esse escritório era em cima de uma loja de cesta básica. Tipo uma sobreloja.
E era engraçado que pra subir a escada, né? Tinha a escada ali da sobreloja, as paredes eram todas tipo pichada, porque tinha pichada, não, era arte, ou era pichada, era tudo sujo. E porque tinha um estúdio de tatuagem na sala vizinha. Eu vi que você virou cliente. Essa época eu tinha vontade, mas eu não fiz porque eu tinha medo de não ser aceito no mercado. Sim. Fiz com 30 anos, cara. Foi legal. Agora eu realizo meu sonho, agora eu posso. E aí, quando o cliente falava assim, eu preciso conversar com você, eu falava pra ele, não, tá bom, eu vou até você. Eu jamais deixava ele lá, porque a percepção de valor que ele ia ter do meu negócio fugia totalmente da entrega que eu tava tendo com ele. Era um cliente de lucro real. Então, eu falava, poxa, como que esse cara vai chegar aqui? Não tem condição. Sim, entendo. E eu tinha um Palio que era em 60 prestações sem entrada, né? Então eu ia com o Palio até um certo ponto, depois eu ia andando. Cara, você sabe que é engraçado, né? Porque eu já ouvi isso de outros empreendedores de sucesso também, a mesma preocupação e... Pois é, cara, porque a imagem vende. Porque a imagem vende, cara, e isso é hipocrisia falar que não. Por isso que não é parada de coach aqui. Por que ninguém segue morador de rua? Por que as pessoas só seguem pessoas bem-sucedidas? Porque imagem vende. Sabe? Então, é preciso refletir sobre isso. Então, às vezes não liga, tem que ligar. E nem tô dizendo aqui que vocês têm que sair endividando comprando carro importados. Mas eu acho que estrutura mínima, sabe? A pessoa chegar, estar bem vestida, estar ali mostrando que realmente o que ela tem de técnica, ela leva para a vida dela, valores que ela leva para a vida dela. E a mentalidade só vai mudar quando você passa a entender que você só vai conseguir cobrar caro quando você consome também produtos caros. Cara, isso foi pra mim um divisor de água, assim, absurdo, porque a gente pode até falar um pouquinho depois lá na frente disso, que esse insight mudou a minha vida também, e isso aconteceu lá dentro do Joel J, na mentoria com o Joel J. Porque é uma coisa, é uma mudança que tem que começar com você. Cara, se você não vê valor, como que você quer que o seu cliente veja? Isso é um excelente ponto. Eu hoje não comprei um carro ainda, você acredita? Não comprei um carro ainda, eu optei ao longo dos últimos anos, estar bem perto do escritório, e não comprei um carro ainda, pretendo comprar. Mas vivo bem, moro em regiões, moro aqui perto, morava em Pinheiros, agora estou morando aqui no final da Paulista, em Vila Mariana, moro bem e tal, vivo super tranquilo. Mas esse é um ponto que pega, eu concordo com você. Aí tem um outro ponto que pega bastante, que tá muito eu quero ouvir depois a sua história, mas compartilhando a minha. Você for lá no meu escritório, eu acabei de falar, eu não comprei um carro. Mas assim, tem uma Porsche no meu escritório. Tipo assim, em que sentido? Cara, eu vou comprar uma tela, segunda tela. Eu vou tentar ver a melhor qualidade possível dentro daquilo que eu tenho, claro, condições de comprar, mas ver a melhor qualidade possível. Eu não vou economizar. Se a gente for fazer um podcast aqui, cara, eu quero fazer o melhor podcast possível dentro das minhas condições. Eu não vou economizar e não vou olhar para o mais barato. É isso aí. Todas as decisões que eu tomo no Monflex são assim. Todas as decisões que eu tomo de investimento são assim. Nunca são olhando para o mais barato. Cara, em relação a pessoas, salários, em relação a ferramentas, em relação a cursos, tudo. Assim, compramos agora recentemente uma mentoria de inteligência artificial, tá, pra galera, 20 pau. Pra galera estudar. Entendeu? Cara, não vou olhar para economizar, porque não é essa empresa que eu quero ser no mercado, e essa mentalidade eu levo pro meu produto também. Entendeu? Então, assim, minha contabilidade não é a mais barata, o meu advogado não é o mais barato, o meu aluguel também não é o mais barato. É claro que eu vou calibrar com as minhas condições, mas eu acredito muito no que você está dizendo, cara. Cara, e isso, assim, mudou, porque... Olha que interessante, né? Eu fiz uma reflexão, assim, puta, eu amo viver experiências, velho. Puta, eu gosto muito disso e eu trago essa experiência pra dentro do meu negócio. Uma vez eu fui, já contei até isso em nos encontros do Advice lá, eu até já falei sobre isso. Teve uma vez, né, eu e minha esposa nunca tínhamos ido no Terraço Itália, né? Então a vida começou a sorrir de um tempo, né, gente? Não dava, né? Aí a gente foi no Terraço Itália, eu lembro que a gente reservou o Terraço Itália, né? Quem não conhece, Terraço Itália é um baita restaurante aqui em São Paulo, né? Renomado e tudo mais. E a gente reservou isso pelo cartão Mastercard. Beleza. Nunca tinha feito uma reserva pelo cartão Mastercard. Reservamos pelo cartão Mastercard. Cara, quando eu cheguei lá, a pessoa me atendeu, falou comigo, um atendimento, tinha uma fila, eu tinha feito a reserva, passei pela fila, já uma questão premium, né?
E aí essa moça falou assim, aguarda aqui que vão te caminhar pra mesa. Legal. Nesse momento que eu estava aguardando, eu vi essa moça falando com mais umas 2, 3 pessoas, cara, em 2, 3 línguas. Certo. Aí eu falei, caraca, olha o nível, legal. Cara, deu uns 10, 15 minutinhos que nós estávamos lá, chegou um buquê de flor. Aí a minha esposa falou assim, pô, você caprichou, né? E eu, putz, não fui eu. Pensando, o que eu faço? Aproveita a situação, tu vai junto nessa hora, né? Eu sabia que você ia gostar. É lógico, velho. Cara, o cartão foi e mandou um buquê de flor pra gente ter um excelente jantar. Cara, chegou o garçom lá, agora deu ali a carta, escolhemos o vinho e tal, bacana, escolhemos os pratos. Foi o melhor jantar da minha vida? A nível de alimentação? Não, comi já em lugares melhores. A nível de experiência, um dos melhores. E isso fez eu remeter essa história aqui. Quando eu saí de lá, olhei a conta, naquela época, né? Eu gastei ali, cara, acho que foi uns R$1.500 nessa conta. Caro. Sim. É um jantar caro. Até hoje, R$1.500 é um jantar caro. Pra mim né, gente? Eu sou meio mão de vaca, né? E é mesmo. Mas é um jantar caro, não é uma coisa que você vai fazer todos os dias. Claro. Né? E nem todo final de semana, não é. Mas eu falei assim, cara, por R$1.500 eu vi um atendimento premium, eu vi uma pessoa falando 3 línguas que eu vi, nem sei quantas línguas ela fala. A minha esposa recebeu um buquê de flor, eu tinha um cara tocando piano no ambiente, eu tinha uma visão absurda de São Paulo, linda, e gastei R$1.500. Cara, eu tenho um cliente no escritório que me paga R$40 mil. Que experiência que eu levo pra esse cara. E ele não paga 40 mil, tipo, um mês. Ele paga todos os meses. Sim. E aí eu nem preciso falar dos 40 mil. Vamos jogar no cara que paga 5 mil, 3 mil, 2 mil por mês. Cara, o cara deixa 24 mil no ano, 30 mil no ano, 50 mil no ano. Que experiência que a gente leva pra esse cara? Cara, mudou totalmente a minha forma de pensar sobre negócio. Eu falei assim, se eu não levar uma experiência diferente para esse cara, eu vou competir por preço. Se eu levar uma experiência, a minha entrega ali base é o que menos importa para ele. Ele vai me pagar pela experiência que ele tá vivendo. E isso foi incrível, porque a gente começou a trazer experiências que escritórios não trazem até mesmo dentro do cliente. Sim. Cara, excelente, cara, baita reflexão. E cara, são muitas as camadas aqui, né, que a gente tem para se trabalhar. O Anderson tem, depois você vai falar um pouco até da sua atuação dentro do mercado contábil, seu contato com contadores, né, que você já teve aí milhares aí de contadores que aprenderam com você. Mas a gente vê uma necessidade de posicionamento em relação à gestão do negócio, que impacta na precificação, que impacta na entrega, que impacta na geração de valor, e ela é um efeito cascata. Ela é um efeito cascata, sabe? Que vai influenciar diretamente em como o cara se posiciona. Perfeito. Então, assim, eu acho que a reflexão aqui fica essa, turma. E eu entendo que, assim como o Anderson acabou de contar um pouco da história dele, dá pra ver que você consegue encontrar caminhos pra isso. Aí tem uma hora que você começa a acertar também, né? Pô, legal, é esse o caminho e tal. Pô, acertei a mão, você começa a crescer. E aí chega uma hora que você vai ter outros tipos de problemas que vão fazer você refletir em outra ótica. Sei lá, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Cara, é doido isso. Esse mesmo cara que eu tava falando da reunião que eu fiz, ele atende clientes grandes, ele quer atender clientes pequenos. Porque o cliente grande é muito risco, dá dor de cabeça. E ele tá certo. Aí eu tenho o cara que tem cliente pequeno e que quer atender o cliente grande. Então, assim, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Sim. Então, se a gente não tiver um controle absoluto do nosso negócio, saber exatamente por A mais B o que funciona e o que não funciona, cara, você vai ficar querendo modelar mercado. Você vai, o Anderson tá milionário com reforma tributária. Então, com o viés de tributário. Então, eu vou nesse viés. Eu não estou dizendo que não tem oportunidades, ele tem pra caramba. Mas eu já tenho, sei lá, pessoas que passaram por aqui. Aí eu tenho o Anderson Hernandes, que ele já tem o viés de contabilidade digital. E ele também tá bem lá do jeito dele. Aí você fala, não, e agora? Qual que eu vou modelar? É isso aí. É você ou é você? Ah, não, mas aí tem, sei lá, Pedro Nery, que também passou aqui, contabilidade consultiva. Aí não, então tem que ser consultivo. Então assim, você vai entender que todo mundo tem algo a contribuir, mas a partir do momento que você detém conhecimento do seu negócio. Perfeito. A partir do momento que você sabe as características do seu negócio, sabe as características do seu modelo, e entende que a partir daí, sim, você consegue encontrar caminhos em pessoas como esses caras que eu mencionei aqui, que sim, tem muito a contribuir, só que assim, o que eu entendo? Não adianta eu pegar essa sua história que dá Ctrl-C e Ctrl-V Não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa é a minha.
Exato. E, cara, é isso que falta. Falta me situar. É tipo assim, onde eu tô e pra onde eu vou. Mas onde eu tô, quem responde é você, cara. Onde você tá, entendeu? E pra onde você quer ir, mais ainda. Entendeu? Perfeito. E é o apetite de cada um, entendeu? A ambição, calibrar isso. Tem gente, cara, não tem meta. O cara não sabe o que ele vai fazer esse mês, esse ano. A gente tá falando agora a importância que é esse momento no ano pra gente planejar o próximo ano. E aí, pra onde nós vamos? O que nós estamos fazendo? Cara, é louco. É loucura. É desesperador no meu ponto de vista. Cara, e claro que isso vai refletir. Lógico que eu vou precificar igual o outro. Eu não sei qual que é o meu custo hora homem. Eu não tenho DRE, eu não controlo a margem de lucro. Eu olho para lucro contando com o meu salário. Se der dor de barriga na pessoa jurídica, afeta a minha pessoa física diretamente. Os princípios de gestão básicos, eles não estão sendo implementados da melhor maneira aqui. Eu não estou dizendo que é simples, que é fácil, mas você concorda que vai ter um impacto aí, né, cara? Ó, a gente... É muito comum em contabilidade, contadores, precificar por volume, volumetria. Quantas notas você tem lá? Quantos bancos você trabalha? Quantos não sei o que lá, o que? Enfim, eu nem sei mais o que vocês exigem porque eu já não faço isso há muitos anos. Cara, eu precifico pelo resultado que eu vou levar para esse cara. Perfeito, que é a melhor forma de precificação. Cara, e aí eu cobro o que eu quiser. Por quê? Eu tô mostrando o resultado que eu tô levando. E eu falo para ele assim, cara, eu sou a contabilidade mais barata que você já viu. É a que vai te cobrar menos. Aí eu vou, quando eu mando uma proposta pra ele, sei lá, 10 pau. Aí ele fala assim, pô, você não era o mais barato? Eu pagava 2.000. Agora você tá me cobrando 10 por mês? Falei, tô. Mas olha aqui, ó. Você pagava 30 mil de impostos e agora você não vai pagar mais esses 30 mil porque deixaram de fazer uma situação aqui com você. Então, ou seja, você tá me contratando e me dando 10 mil e eu tô te devolvendo 20. Tá bom pra você? Cara, o cara fecha. Claro. Ou ele quer continuar pagando os 30 de imposto e mais os 2 mil da contabilidade. Então ele tinha uma saída de caixa de 32 mil, agora ele vai ter de 10. Então, ao me contratar, eu reduzi o custo dele. Em 20 mil. Em 20 240 mil por ano. Por ano. E isso aconteceu até num cliente, que é um cliente nosso, que ele chegou lá pagando 40 mil de ICMS. E quando eu vi, por exemplo, faltava fazer um ressarcimento de ICMS-ST para ele não pagar esses 40 mil. Era só fazer aquilo. E eu peguei e falei assim pra ele, cara, nunca mais você vai pagar ICMS na vida. Nossa. E ele falou assim, sério? Isso aí é a minha maior dor. Eu falei, não vai pagar mais. Resumo, ele tá agora acumulado com quase 1 milhão lá na conta e a gente já fez o pedido lá que vai ser liberado para ele poder transferir até para fornecedor. Então, ou seja, cara, o quanto ele pagava é o que menos importa. Olha o resultado que a gente levou para esse cara. Então, a gente tem uma metodologia lá que toda vez que a gente vai precificar, a gente faz um diagnóstico. Isso é foda. Cara, então eu não quero saber sua volumetria. Para mim, se você emitir 10 notas ou 1.000 notas, cara, é sistema, é tecnologia. Então é tecnologia embarcada e a volumetria não me importa. O que vai me importar é o resultado que eu vou te levar. E isso é uma coisa, até caminhando para uma finalização, infelizmente o nosso tempo tá se encerrando, isso é uma coisa que você leva pros contadores, porque assim, pra gente é muito claro, a gente conversou um pouco aí, né, o quanto isso... Cara, vamos se a gente fizesse uma matriz aqui do que gera. Eu vi o Flávio Augusto falando isso no podcast, faz muito sentido. É tipo assim, cara, pra você mudar de contabilidade, não é uma coisa simples, dá um pouco de trabalho pro cliente, principalmente se ele for um cliente maior. Então, assim, eu vou chamar isso de esforço. Nessa matriz a gente tem máximo de esforço aqui. Puta, vai dar um trabalho, entendeu? A questão é a seguinte, muitas vezes o resultado, ele não é o máximo de resultado. Então, logo a decisão fica difícil. Nenhum empresário quer ter o máximo de esforço e o mínimo de resultado. A gente quer ter, sempre, se possível, o mínimo de esforço. Perfeito. E o máximo de resultado. Se é o máximo de esforço, mas é o máximo de resultado, eu considero. Claro que eu vou considerar. Opa, peraí, vai dar trabalho, mas, cara, puta resultado. Cara, a gente tá aqui pra trampar, pô. Tava falando ontem pra você, eu trabalhei 16 horas, cara. É isso. Mas vai dar resultado? Então eu tô disposto a comprar a briga. O problema é quando chega uma proposta que é assim, olha, cara, tu vai mudar pra cá, o que vai melhorar? O seu atendimento vai ser muito melhor aqui e, cara, o sistema que você vai usar é muito melhor. Pô, cara, beleza, mas ainda assim, é máximo de esforço, mínimo de resultado. Eu não considero essa proposta. Então, pra virar resultado pra mim, eu sou empresário pragmático. Pra essa proposta virar resultado pra mim, onde eu vou ter que mexer? É isso aí. O resultado vai ter que vir através da redução de custo. É isso aí. Essa é a matriz, é assim que funciona a cabeça do empresário na tomada de decisão. Qualquer um, mesmo mais inconsciente, ele vai dessa maneira. Aí o ponto é, o que você faz é mágico, cara. Mágico que, claro, né? Ele é no sentido, é uma proposta que agrega um valor muito alto. Porque aí passa realmente, o honorário passa, não tem importância nenhuma, porque o resultado ele tá vindo aqui. Sim.
E você levar isso, né? Eu quero que você explique como é que você leva isso hoje para o mercado contábil, o que é feito, como é feito, porque para mim, os maiores cases que eu tenho na Monflag hoje, eles são uma narrativa próxima do que a gente conversou aqui hoje. Uhum. Cara, o que você falou nessa questão mínimo de resultado é mínimo de esforço. Exatamente, foi nesse ponto que eu criei o projeto Advice. Foi isso aí. Por quê? Eu já tive lá mais de 5 mil alunos já nos treinamentos que eu fiz desde 2019, né? Correto. E o que eu entendi? Que, assim, não foi a maioria que performou, né? Por que não performou? Putz, será que eu não treinei essa galera bem? Eu cheguei à conclusão que não era o treinamento. A questão é o seguinte, a questão da prioridade da pessoa. Uhum. Então, vou pegar o caso do contador aqui, que é o nosso público aqui. O cara tem um escritório de contabilidade, todo dia tá chegando problema para ele, né? Porque a contabilidade é assim, você entra com uma agenda e sai com 2 no dia. Então, é complicado, vai chegar, e quanto mais você cresce, vai ter mais demanda. Sim. E então, você vai falar assim, cara, beleza, eu sei que o tributário dá dinheiro, eu sei que essa parte que o Anderson faz é muito... Mas eu tenho que entregar aqui o que eu prometi. Então, a minha prioridade vai estar aqui. E eu demorei para entender isso. Então, eu entendi o quê? Que esse cara precisava ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Aí eu falei, cara, eu vou entrar agora, não é mais na ideia de vou te ensinar a fazer. Eu faço para você. Uhum. Foi aí que a gente lançou o Advice, que daí o escritório de contabilidade ele se vincula, como, por exemplo, a equilíbrio contábil e arte fiscal. Então, o cara tem lá, sei lá, Messias Contabilidade. Então, ele tem a Messias Contabilidade e arte fiscal, como se fosse uma franquia. Uhum. E ele tem a operação da arte fiscal. Uhum. Por trás dele, ajudando ele em vendas, ajudando ele no dia a dia, fazendo o diagnóstico para ele, fazendo as execuções do trabalho, e a gente vira sócio de negócios. E aí ele ganha uma parte do negócio e eu ganho outra. Cara, foi um projeto de sucesso. Tanto que assim, eu não fico anunciando, não coloco tráfego pago nisso, nada, porque cada device que entra com uma carteira de cliente. Então, por exemplo, se eu começo a injetar, a minha parte produtiva, eu arrebento. Uhum. Então, eu tenho que equilibrar até a minha capacidade produtiva para poder entregar. Claro. Então, a gente até avalia o tipo de pessoa que vai entrar para ser um advice, se tem até o perfil. Uhum. Porque se é um cara que tá lá só querendo aprender, eu quero lá só para ter aula. Não é ambiente de aula. Você vai aprender, mas você também vai ensinar. Você vai ensinar com a sua história, você vai ensinar com as suas dores, com o que você tá vivendo, você vai servir. Uma coisa que eu aprendi muito. Cara, você quer ter resultado de alguém? Sirva primeiro. Então, o grupo é para isso, é um clube de negócios. Então a pessoa tá lá, putz, eu faço isso, eu faço aquilo, pô, une esses dois, faz negócios. A parte tributária eu entrego para você. E isso deu muito certo. Hoje a gente tá com mais de 100 pessoas dentro do Advice, escolhida a dedo ali. Inclusive a gente agora em novembro vai passar 3 dias no resort, que a gente, network total, consumindo conteúdo. E vai ser incrível, cara. Então eu entendi que para ter resultado, a gente tem que entregar soluções que a pessoa vai ter o mínimo de esforço e o máximo de resultado. Você foi perfeito nessa colocação, velho. É uma visão que cada vez mais eu tenho construído, né? Como eu digo, e o esforço, você pode entender por esforço sendo dinheiro, sendo trabalho, sendo horas gastas. Esforço é tudo que envolva uma contrapartida do cliente. Qual que é a nossa maestria enquanto empresários? Quanto mais eu consigo aproximar essa percepção do cliente de comigo, ele vai ter mais resultado com menos esforço, é o que todo mundo quer. Às vezes, não dá pra ter o mínimo de esforço e o máximo de resultado, tá tudo bem. O que nunca dá, que você tem que tomar cuidado, é pro cara entender que ele tá tendo o mínimo de resultado e o máximo de esforço. É isso. Essa conta não vai fechar pra nenhum empresário, entendeu? Ele compra a briga das outras, só que, cara, e aí, o que é o mínimo de resultado e o máximo de esforço? É tipo assim, vou mudar de contabilidade, mas nada vai mudar. Eu como empresário, tenho que buscar resultado de alguma maneira. Eu vou buscar na redução de preço. Então, vira o papel de cada um. Como que eu gero valor na minha proposta? E esse valor vai maximizar a visão do cara sobre resultados. E às vezes ele pode ser, sim, o planejamento tributário, sim, o diagnóstico fiscal. Às vezes ele pode ser uma economia de tempo em algum dos processos, seja de um lado ou do outro. Ele pode ser N coisas. E aí que é legal. Não tem um tiro de uma bala de prata. Ele pode ser N coisas. Aí aqui a criatividade e a execução de cada empresário vai com certeza dar alguma vantagem competitiva para um lado e tirar de outro, né? Cara, e teve uma dor nisso daí, porque assim, quando a gente mudou esse viés de tipo assim, vamos cobrar pelo valor e não pela quantidade de processamento, por exemplo, o que aconteceu? A gente começou, o cliente entrava, ele estruturava e saía.
Então a gente falou, cara, então a gente tem que trabalhar agora a retenção. Sim. Então a gente teve que criar estratégia de inovação. Cada solução gera um problema. E essa é a nossa vida, né? Cara, estratégia de inovação o tempo todo e qualidade de atendimento. Claro. Porque eu acredito nisso. As pessoas voltam. Vamos pegar um exemplo do restaurante que nós falamos aqui. Eu acho que as pessoas retornam mais pelo atendimento do que pelo prato. O cara toma a decisão não pelo atendimento, mas ele fica pelo atendimento. É isso. O problema é isso. A gente não pode inverter essa ordem. Na hora do cara tomar a decisão, foi outra coisa que chamou a atenção dele. Na hora dele ficar ou não, sim, o atendimento vai ser um fator determinante. Mas, galera, a gente tá aqui chegando no nosso tempo. Passa rápido, né? Passa rápido. Excelente conversa. Mais uma vez, agradeço você, Anderson, aí pelo tempo dedicado. Papo muito rico. Com certeza, se a gente ficasse aqui mais tempo, a gente conversaria mais. Comenta aí se você quer que o Anderson volta aí pra gente dar sequência, falar sobre outras coisas. Anderson, dá um recado final pra nossa audiência. Fala do projeto que você tem para contadores, tanto dos cursos, dos treinamentos, quem quer aprender mais com você, porque o que você faz aqui, eu acho que, cara, ele é de um valor, assim, muito grande pro mercado. Então, dá uma dica aí pra turma e fale como é que eles podem continuar ouvindo você. Cara, assim, primeiro, eu aconselho vocês, assim, não inventa a roda. Às vezes você vai ver, por exemplo, pessoas tendo resultado, como o próprio Matheus falou, não é um copia e cola. Mas você consegue adaptar, às vezes, um cenário no que você é bom. Então, assim, confiar no que você acredita. Acho que esse é o primeiro ponto. É explorar mais o teu conhecimento ao invés de você, talvez, ficar adaptando ao conhecimento de terceiros. Eu entendo que a contabilidade, você tem que pensar que ele vai virar um viés de consultoria de negócios e não mais de contabilidade. A contabilidade vai ser um dos entregáveis dentro de uma consultoria de negócio. E para isso você precisa de um hub de soluções. E aí que entra o projeto que a gente tem, que é o Advice, que entrega a parte tributária. Então eu faço o convite aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem conhecer esse projeto, a gente tem um projeto de parceria, que é muito bacana. Você agrega dentro do nosso negócio, a gente vai agregar dentro do teu negócio e a gente vai ganhar dinheiro juntos. Na verdade, você vai ter um dinheiro que já existe dentro da sua empresa, mas que está lá que ninguém viu. Então, é isso que a gente vai buscar, esse dinheiro para você e transformar isso em caixa. Muito bom. E mais uma vez, agradecer você, que eu sei que fica até o final. Nossa retenção é muito boa nos episódios. Obrigado de coração pelo seu carinho. Sempre que eu converso com alguém no evento, o cara fala que tá vendo todos os podcasts, eu tô ficando muito feliz, Anderson, porque a galera, outro dia, eu fui convidado por uns clientes pra irmos, acho que foi até no podcast deles. Eles falam, cara, toda vez que a gente começa uma conversa no Dois Sócios, toda vez que a gente começa uma conversa agora, eu falo assim, eu vi lá no podcast da Moonflag isso, aí eles começam a discussão, entendeu? Então, eu fico feliz com isso, tá? Legal. Agradeço aí de coração pelo seu tempo, sua audiência. Anderson, cara, muito obrigado. Obrigado você. Excelente conversa. Obrigado. A gente se vê aí no próximo podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus. Show de bola, gente. Valeu. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflag Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Flex Space.